Tudo bem com vocês? Boa noite, queridos amigos e amigas, queridos alunos e alunas, vocês que estão sempre por aqui na nossa comunidade de estudos. A Bruna Costa foi uma das primeiras a entrar. Boa noite para a Bruna, para o Antônio Humberto, boa noite para todos e todas. Vamos fazer uma live muito legal hoje, dano moral, dano existencial, dano por assédio moral, qual a diferença entre esses institutos, o que o advogado deve alegar na inicial, na contestação, o que o advogado deve provar lá na audiência trabalhista para que esses direitos sejam reconhecidos, ou para que o juiz entenda que não houve dano moral, que não houve assédio moral. Então hoje é uma live para lá de especial, a Lília já está por aqui, o pessoal já está por aqui. Eu vou receber hoje nada mais, nada menos que o grande mestre de todos nós, Rodolfo Pamplona Filho. Ele é espetacular, ele já está aqui na área e eu vou adicionar ele aqui para a gente já começar uma live especialíssima. Como é bom recebê-lo aqui, sempre é uma live muito interessante, com muito conteúdo, e aí nós podemos então dividir tudo isso com os meus queridos amigos e amigas, queridos alunos e alunas. Já aceitei aqui o convite do Rodolfo Pamplona para que ele possa vir para cá e a gente dividir a tela e passar para vocês muito conteúdo a respeito da temática proposta para hoje. Vamos lá? Mais uma vez aqui, aceitando meu querido amigo Rodolfo Pamplona, e espero que agora dê tudo certo, que a gente consiga fazer essa divisão de telas e então deixar para vocês muito conteúdo a respeito de dano moral, de dano existencial, de assédio moral e de como o advogado deve atuar nas audiências trabalhistas a respeito dessa matéria. Rodolfo Pamplona não pode participar? Como assim? Rodolfo Pamplona, estou te aceitando pela terceira vez aqui, querido amigo, para que você venha para cá e a gente possa fazer uma live. Aí sim. Agora sim, meu querido amigo Rodolfo Pamplona. Eu estava aqui já desesperado. Por que você não pode aceitar o meu convite, rapaz? Eu apertei 3 vezes aqui, não entendi. Mas eu estou aqui, olha só que massa, nós estamos na paleta de cores aqui, os dois de amarelinho, nem combinamos. E nem combinamos, olha que coisa maluca. A Luceli, que sempre me auxilia com essa vestimenta, para não repetir as camisas nas lives, ela falou assim, olha, você já fez de azul, já fez de rosa, acho bom você fazer de amarelo. Mas demos sorte, os dois de amarelo, para essa live para lá de especial. Porque vai ser uma live de ouro, vai ser uma live de ouro. Eu estou aqui falando para o pessoal ver se a minha voz está saindo bem aí. Alguém escreveu que parece que estava com alguma dificuldade, mas eu estou ouvindo bem você. Rodolfo, eu estou te ouvindo perfeitamente, está muito bom, o ambiente aí está muito espetacular. Estou vendo aí uma série de diplomas aí atrás, à sua estante. Você já voltou a ter barba, eu não tive coragem de deixar a minha de novo, mas nós estamos aqui, querido amigo, porque você é uma fonte de conhecimento inesgotável. Quem não segue Rodolfo Pamplona está perdendo. Filho, você não sabe o que você está perdendo. @R Pamplona Filho. Rodolfo Pamplona Filho é juiz do trabalho, é autor de livros de direito do trabalho, de processo do trabalho, mas ele é autor em companhia do seu grande amigo Pablo Stolze, de uma das melhores coleções de direito civil desse país. Eu, sinceramente, sempre indiquei e continuarei indicando porque é sensacional. O novo curso de Direito Civil, alguns volumes já estão na 24ª, 25ª edição. Eu adoro de responsabilidade civil, já te falei isso diversas vezes. É o volume 3 dessa coleção e tem também o Manual Único de Direito Civil, um volume único com todo o conteúdo que os advogados e advogadas precisam. Pamplona, portanto, é um grande juslaboralista, mas também um grande civilista, além de poeta, além de escritor, além de cantor. Portanto, é uma assumidade. Amigo, eu não sei onde você consegue tanto tempo para fazer milhares de coisas. Seja bem-vindo, dê o seu boa noite, por favor.
Meu querido, muito boa noite a ti e a toda essa assistência maravilhosa que está aqui. Eu estava com saudade de fazer live, sabe? Porque a nova normalidade acabou fazendo com que eu reduzisse muito dentro dessa a nossa atividade. E eu lembro bem que no período de 2020, né? Com a pandemia, eu cheguei a fazer 400 lives em um ano. Foi um negócio de louco. Eu baixei quase todas lá nos meus canais no YouTube. Mas depois disso, voltando à atividade, né, aqui a gente acaba vendo, eu também tive uma reconstrução afetiva da minha vida, né? Então tive que mudar muitas coisas. E aí o pessoal já comentou aqui também, virei pai de pets, né? Então eu tenho aqui, nesse momento estão fazendo companhia para mim aqui o Jean Paul Sartre, que é o Tchutchucão, e a Camille Palha, que é a cadela aranha que sobe no telhado da casa. Eu moro num sobrado aqui. Olha, no dia que você vier a Salvador, faço questão que você fique hospedado em minha casa. Será uma satisfação imensa. E é uma casa bem antiga, mas não é uma diversão, porque conviver com tantos cachorros acaba sendo... Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus cachorros, que eles são sensacionais, né? E a Camille Palha, literalmente, ela sobe no quarto andar da casa, fica lá no telhado olhando. Eu vou treinar boxe lá no meio da rua, eu faço. Aqui, ó, o Tchutchucão é o melhor, o Tchutchucão está aqui do lado. Tchutchucão é o apelido do Jean Paul Sartre, que é. Mas ninguém chama de Jean Paul Sartre, ele é sensacional. E aí, tive que dar uma tosa enorme nele aqui, ele perdeu metade do tamanho. O pessoal aqui falou do meu dálmata. O dálmata é o Carlos Cóssio, né? E é um cachorro sensacional, que ele é muito inteligente, ele abre todas as portas da casa, literalmente. Pode correr, ele abre assim. Ainda tem o pessoal falando da Simone, a Simone Beauvoir, que é a minha Dash, é uma figura. Acho que amanhã eu vou estar com a Simone de novo, vou mandar uns beijos para vocês todos. Ainda tem o Hans Kelsen, né, a Hannah Arendt e a Joana Dark. São as figuras raras aqui, né? Vamos lá. Caramba, é espetacular. Já falei da minha vida aqui a todos e todas. Quem puder, me siga. Quem está entrando pelo meu perfil, siga aqui o Audiência 4.0. Esse meu amigo aqui, ele é sensacional, o que mais entende de audiência no país, né? É uma figura raríssima. E ter a oportunidade, mais uma vez, aqui quebrar. Eu ia até ensaio da minha banda, que inclusive o pessoal está aqui na casa. Eu disse, gente, para um pouco, porque eu prometi que ia fazer uma live com o Zé Antônio, então eu estou aqui, o pessoal está lá em cima ensaiando, né? E eu digo, já bati meu papo, né? Já conversei, e agora vamos trabalhar, vamos falar aqui sobre esses temas fascinantes, né? Esse tema me é muito caro, porque os meus campos de pesquisa, né? Eu sou um mestre e um doutor velho, né? Aquela coisa, eu defendi o mestrado em 97, o doutorado em 2000, depois fiz lá o curso também na Espanha, do Zé Antônio também, lá defendi a tesina, mas num campo de investigação que é muito comum nessas interfaces do direito do trabalho com o direito civil, especificamente no campo da responsabilidade civil e da tutela dos direitos da personalidade. Sempre foram os meus campos maiores de investigação. Então, eu trabalho a minha dissertação em 97 sobre dano moral, meu doutorado em 2000 sobre assédio sexual, depois a tesina lá na Espanha sobre acoso sexual, né? E aí, nesse ponto, fazendo também o livro em português. Então, esses temas relacionados à responsabilidade civil e à tutela dos direitos da personalidade digamos assim, a minha zona de conforto, é a minha área maior de atuação. E quando esse meu amado Zé Antônio pede para eu falar sobre dano moral, dano existencial, assédio moral, eu digo, olha, eu tô aqui feito pinto um lixo, estou tranquilo, é a minha área maior de atuação, então um prazer estar aqui com vocês, com todos e todas, e vamos bater esse papo. Você manda! Vamos lá, querido amigo. Por isso mesmo eu lhe convidei, porque você, além de ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa humana incrível, tem um conhecimento vastíssimo de toda essa temática, que é realmente uma oportunidade grande, maior, de uma interface do direito do trabalho com o direito civil. Você estuda isso, eu também gosto de estudar essas matérias, e lembro, né, das nossas aulas lá da Espanha mesmo, Antônio Bailos e outros falando,
que tardiamente os direitos de personalidade do trabalhador foram reconhecidos no ambiente laboral. Quando se falava de ambiente laboral, se falava apenas de ambiente físico, químico, biológico, dos riscos físicos, químicos e biológicos, não se falava dos riscos psicossociais, não se falava de dano moral ainda. Eu lembro que eu entrei na magistratura em 96, acho que um ano depois de você, Exato. e quando eu fui atuar na primeira junta de conciliação e julgamento, me vem lá uma petição inicial pedindo indenização de dano moral, e aquilo para mim era uma grande novidade. Para o direito do trabalho era uma grande novidade. Tanto que se discutia até mesmo competência àquela altura, né? Então, hoje, graças a Deus, com o trabalho seu, com o trabalho de todos os que gostam dessa matéria, nós não temos dúvida nenhuma mais. O direito do trabalho também lida com essas questões da personalidade do trabalhador e nós temos competência para essas ações indenizatórias. O grande problema mesmo para os advogados e advogadas, eu não sei se você percebe isso em Salvador, é delimitar bem qual a diferença entre esses danos. Eu não sei se você concorda comigo, eu acho que nós poderíamos talvez tratá-los como danos de natureza pessoal, até porque há realmente ofensas à pessoa humana do trabalhador em vários aspectos, mas eles são danos distintos, né? Dano moral é uma coisa, assédio moral é outra coisa, dano existencial uma terceira instituição. Eu queria então, meu querido amigo, que você pontuasse isso para a gente, se a gente pode realmente compreender como um dano pessoal ou extrapatrimonial, e se realmente nós temos um gênero ali, qual a ideia central dele para abarcar e depois a gente distinguir esses três danos para os nossos amigos e amigas. Pode ser? Claro, querido. E esse tema é fascinante. Foi ótimo esse resgate histórico. Eu vou trabalhar um pouquinho esse resgate histórico para chegar a essa resposta. Por quê? Porque eu sou do concurso de 95, você de 96. Então, perceba, nós vivemos uma outra época, uma outra forma de compreensão da tutela jurídica dos trabalhadores, tutela jurídica do cidadão em geral. E essa, na verdade, é um elemento extremamente importante para se explicar do ponto de vista histórico. Por quê? Porque isso não é uma culpa somente da área trabalhista. Eu quero fazer esse registro. Na verdade, não havia uma cultura de reparabilidade de danos morais no direito brasileiro. A gente tem o marco na Constituição de 88, do artigo 5º, incisos 5 e 10, e note, eu fiz essa pesquisa na época do mestrado, em 97, né? Você não vai achar decisão do Supremo Tribunal Federal de reparação de danos morais em situações anteriores a 88. Você vai ver uma menção a isso, mas de uma forma indireta. Sim, porque falava-se naquele momento histórico, até 88, de admitir a reparação do dano moral que gerava uma consequência patrimonial, ou seja, o abalo de crédito, esse tipo de coisa. E perceba que, na verdade, não havia reparação de danos morais. Havia, na verdade, uma reparação do dano patrimonial indireto de uma lesão à honra, à dignidade. Então, na verdade, isso fica muito claro quando a gente analisa a jurisprudência do STJ, que acabou criando uma expressão muito imprópria, na minha opinião, que era dizer que só a partir da Constituição de 88 é que se repara o dano moral puro. Eu não gosto dessa expressão, porque você falar de dano moral puro, teria um dano moral impuro, e não é isso. A ideia do dano moral puro é, na verdade, o dano moral direto. Por quê? Porque só se reparava um dano patrimonial indireto. E essa ideia de reparabilidade de danos morais que se inaugura um marco com a Constituição de 88 foi lentamente sendo feita na justiça comum e depois do seu trabalho. Eu digo isso e dou esse testemunho corroborando o que você falou. Quando eu defendi minha dissertação de mestrado em 97, já defendendo competência do seu trabalho, já defendendo a possibilidade de reparação, algumas pessoas disseram que eu era maluco, que aquilo não queria pegar, que estava pegando sarna para me coçar. E perceba, hoje isso é norma constitucional. Eu já defendia isso ainda na redação do 114 original da Constituição de 88. Não precisava da emenda 45, mas já que veio, ótimo, se explicitou. Né? E isso, no final das contas, no conflito de competência 7204, no Supremo Tribunal Federal, acabou se consolidando essa ideia de competência do seu trabalho a partir deste momento, embora já tivesse aí sim decisões do Supremo, inclusive reparando danos antes
da emenda 45. Só que aí entra a sua pergunta. É preciso explicar isso, que nós não tínhamos uma cultura de reparabilidade de danos extrapatrimoniais. Nós só tínhamos a cultura de reparação de danos materiais. E a ideia mesmo do artigo 406 do Código Civil de 2002, por exemplo, o equivalente disso lá no Código Civil 16, a ideia do dano emergente do lucro cessante. E isso é importante mostrar que a Justiça do Trabalho, embora muitas vezes não saía do armário, não dizia isso expressamente, ela nunca negou a possibilidade de reparação de danos ao trabalho. Basta lembrar as guias do seguro-desemprego. Toda vez em que não liberava as guias do seguro-desemprego, nós mandávamos pagar uma indenização equivalente. Aquilo nada mais é do que um dano material decorrente do descumprimento de um preceito da relação. Então, é preciso explicar que não teríamos essa dificuldade. O problema era o dano moral mesmo. Por quê? Porque não havia cultura de dano moral. Nem na Justiça Comum, antes de 88, imagine na Justiça do Trabalho. Então, isso foi um longo período para depender. E aí, entrando na questão conceitual, qual era o grande problema? É que a Constituição disse que era reparável o dano moral, mas não disse o que era o dano moral. E aí nós vivíamos, e isso vai refletir nos aspectos probatórios em audiência aqui no nosso tema, como as pessoas não sabiam sobre o que é o dano moral, as pessoas entravam numa seara quase demagógica, de falar de tristeza, de depressão, de dor. E aí o que é que a pessoa entrava num problema conceitual? Porque se a pessoa dissesse que o dano moral era a tristeza, era a dor, era o transtorno, era o constrangimento, você teria que ter prova disso e prova da ausência disso. A menos que você fosse cercear a produção de prova. E isso gerava o que muitas pessoas começaram a difamar, e a verdade é essa, da indústria do dano moral. Por quê? Porque, de certa forma, vivia-se uma pantomima. Que pantomima era essa? O indivíduo alegava uma reparação por danos morais, ele estava no átrio da justiça, antes da sala de audiência, de boa, conversando com o seu advogado, conversando com o seu testemunha, não sei o quê. Entrava para a sala de audiência, incorporava o indivíduo chorando, torto, sentindo dor, pedindo água. Então, isso acabava gerando quase um teatro. Não estamos dizendo que isso poderia não ocorrer, uma situação que emocionasse a pessoa, mas era, às vezes, ridículo. E quem é advogado, quem foi advogado, quem via a sala de audiência fora da sala de audiência, entende o que eu estou dizendo. Então, isso, na verdade, por quê? Porque eu digo, por quê? Porque não precisa dessa pantomima, desse teatro. É preciso entender que cargas d'água é dano moral. E essa, e claro, aí o pessoal falou, quase o tribunal do júri é essa coisa de tentar manipular emocionalmente, em especial o juiz. E isso é algo que acaba nos ativando uma blindagem emocional que, na condição de magistrado, a gente tem que ter. A gente não pode nunca anestesiar nossa capacidade de dignar. Mas a gente não pode ficar muito sensível sem garantir contraditório. Então, esse é um elemento fundamental na condição do magistrado, na apreciação de pedidos de reparação de danos morais. E aí, finalmente, para a pergunta, que cargas d'água é danos morais? Se o dano moral é efetivamente, não tem uma delimitação conceitual na Constituição, apenas que é reparável, aí o que é que a gente precisa entender? Superar essa tentação de achar que dano moral é dor, tristeza, porque a pessoa diz, não, você está sendo insensível. Não, ao contrário, porque eu não preciso provar dor, tristeza, né? Já que o dano moral. É preciso compreender que a dor, a tristeza pode decorrer de uma conduta ilícita que causa danos morais. E aí a pessoa começa a compreender o que é o dano moral. Perceba. Aí a gente pode até fazer por exclusão, que o Pedreira definia dano moral
como aquele que não é patrimonial. Para não fazer um conceito por exclusão, vamos entender. Se o dano patrimonial é aquele que é matematicamente aferível com uma correspondência pecuniária, o dano moral, a contrário senso, é aquele que viola interesses que não têm um conteúdo pecuniário direto. E aí, querido, a minha praia do direito civil me facilita em muito. Ora, quais são os direitos da pessoa humana sem conteúdo patrimonial? Ora, quando nós estamos pensando em danos pessoais, quando estamos pensando da pessoa, é, na verdade, o conjunto dos direitos da personalidade. Então, me mostre um dano moral que eu te mostro uma violação a um direito da personalidade. Mas perceba, o que é direito da personalidade? Aí a gente tem que fazer isso. Estou dando a resposta completa logo para a gente passar só para o seguinte, né? A ideia, e isso é importante delimitar. Direitos da personalidade são um conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Ou seja, corpo, mente e espírito. Pensar nisso na relação individual e na relação intersubjetiva. Então, a gente vai pensar em honra, tanto em honra objetiva, que é a valoração do indivíduo na sociedade, como em honra subjetiva, que é a autoestima. Então, a gente pensa em imagem, como imagem retrato, como a pessoa é vista fisicamente, mas em imagem atributo, como ela é descrita na sociedade. E nisso se tem uma compreensão do que são direitos da personalidade e a conclusão lógica para responder. O que é dano moral é uma violação a um direito da personalidade. Me mostre um dano moral, que eu lhe mostro o direito da personalidade. Me mostra um direito da personalidade violado, que eu lhe mostro um dano moral direto. Porque eu posso, eventualmente, ter um dano patrimonial indireto de um dano moral. E isso era o que o Supremo reparava antes de 88. Por exemplo, se eu chamo um advogado de canalha, de desonesto, que se apropria dos alvarás dos seus clientes, eu estou lhe causando, nessa conduta supostamente ilícita de minha parte, estou lhe causando um dano moral direto. Mas se isso gera um abalo de crédito com a diminuição da sua clientela, será um dano patrimonial indireto. Os conceitos não são excludentes, mas complementares. E aí a pessoa consegue compreender bem o que é o dano moral. Aí eu levanto a bola para você, para ver se eu já começo a falar de assédio moral, de dano existencial e de outras modalidades. A praia está contigo. Maravilha, cara, maravilha, extraordinário. E aí vocês verem, então, a excelência do conhecimento, da oratória, do nosso querido amigo Rodolfo Pamplona. E o pessoal colocava aqui mesmo, ele captou muito bem. Houve realmente na história da Justiça do Trabalho, e ainda há, de alguma maneira, essa alusão à criação de uma indústria do dano moral. Né? Nós tivemos lá na década de 90 uma afirmação da competência da Justiça do Trabalho, depois nós tivemos no começo do século o Código Civil, e o Código Civil deu uma nova visão para essa ideia de dano de natureza pessoal, catalogou bem lá nos artigos 11 e seguintes essa disciplina do dano moral. E depois nós tivemos, mais recentemente, a própria CLT, né, Rodolfo Pamplona, trazendo essa instituição para dentro da própria CLT, e eu acho que isso foi um grande avanço. A reforma trabalhista ela é muito criticada e criticável em muitos e muitos aspectos, mas o legislador foi bastante ousado em trazer para dentro da CLT um capítulo específico de dano extrapatrimonial, e ele menciona, inclusive, expressamente dano moral e dano existencial, já de saída ali no artigo 223b. De modo que a gente precisa mesmo entender bem o que é esse dano moral, o que é o assédio moral, o que é o dano existencial, porque se o próprio legislador colocou isso dentro da CLT, é porque o trabalhador pode ter lesões a esse direito, ofensas a esse direito, e o advogado e a
advogada, né, querido amigo, precisa entender a diferença entre esses três institutos e, mais ainda, como alegar esse ato ilícito, como mostrar para o juiz que houve uma lesão a esse direito de personalidade. Como é que eu vou mostrar para o juiz que a minha honra foi afetada? Você precisa partir do pressuposto de que alguma ação ou omissão da empresa, do empregador, do gerente, do encarregado, daquele que pode fazer, às vezes, de preposto do empregador, atingiu a honra desse trabalhador, a imagem desse trabalhador, um dos seus direitos de personalidade, como Pamplona colocava. Então, é muito legal, é muito importante esse resgate histórico, esse conteúdo que você passa para os queridos amigos e amigas. E aí eu costumo dizer, amigo, que o dano moral, em sentido estrito, ele é realmente bastante abstrato, por isso que a jurisprudência é bastante categórica em dizer que é um dano in re ipsa, que decorre das próprias circunstâncias do fato, daquilo que aconteceu lá na relação de trabalho, lá na prestação de serviços, mas o advogado precisa saber delimitar muito bem isso na petição inicial. O advogado de reclamada precisa se defender de maneira bastante direta, concreta quanto a isso. Então, já quase devolvendo a bola para o Pamplona, amigo e amiga, ao narrar o dano moral, não pode ser aquela coisa largada, aquela coisa solta na petição inicial. Você tem que me trazer um fato concreto que, a partir dele, eu posso presumir, aí sim o dano seria in re ipsa, que realmente aquilo viola a intimidade, viola a honra, viola a imagem, viola o direito ao nome, viola o direito à sexualidade, viola tantos e tantos direitos de personalidade. E aí nós temos um dano moral. Esse é o dano moral, que afeta um desses direitos de personalidade de forma direta, como o Pamplona colocou, mas você tem que me trazer o fato concreto. O gerente chamou ele disso e daquilo, em tal lugar, de tal forma, isso foi presenciado por outros colegas, ele se sentiu humilhado, se sentiu agredido com isso. Me narre com precisão esses fatos. A reclamada, ao rebater isso, ela também tem que fazer com precisão. Não houve esse ato, não houve esse fato, não é verdade que o gerente, que o dono da empresa falou dessa maneira, que conversou na frente das pessoas, ele é uma pessoa discreta, ele chama para falar dentro do seu escritório, dentro de uma sala reservada. Então, esses fatos e a prova deles, a gente vai chegar lá ainda, que é a parte mais importante, a cereja do bolo da nossa live, a prova desses fatos é que vai levar o juiz à conclusão de ter havido um dano moral ou de não ter havido um dano moral. Amigo, agora vamos falar um pouquinho então de dano existencial. O pessoal tem falado bastante de dano existencial. A CLT, como eu já coloquei, ela foi bastante ousada, não sei se você pensa dessa maneira, porque nem o Código Civil ainda falou diretamente do dano existencial, que é uma matéria maravilhosa, que eu sei que você domina mais do que eu. Mas o que seria esse dano existencial? É só na sobrejornada, nas horas extras exageradas, que nós vamos ter dano existencial? Ou nós podemos ter em outras situações para que os advogados, nossos queridos amigos e amigas desse Brasil inteiro, possam entender o que é realmente dano existencial? Quais as suas tantas dimensões? O pessoal tem falado só de hora extra, e me parece que não é bem assim. É um instituto bem mais amplo que isso, e eu gostaria que você colocasse aí para mim de que cidade você está nos acompanhando hoje. Eu e o meu querido amigo Pamplona, ele lá em Salvador, eu aqui em Ribeirão Preto. Você está onde? Em Porto Alegre, em Salvador, em São Paulo? De que cidade você está? E eu gostaria também de lembrar a você que nós vamos fazer nos dias 26, 28 e 29 um curso gratuito, 50 técnicas para dominar as audiências trabalhistas. Amigo, eu vou passar para os meus amigos e amigas 50 técnicas para dominar ônus da prova, depoimento pessoal, confissão, prova testemunhal, mas isso fica para um outro dia. Passo a bola para você explicar para a gente, com a sua maestria, o que é esse tal de dano existencial. Perfeito, Antônio. Eu vou
trabalhar isso. Avisar o pessoal, tive que mudar um pouquinho aqui o fundo, que eu estava no meu gabinete, aí eu percebi que o sinal estava ficando meio fraco, aí eu vim andando. Estou falando de pé aqui na entrada da minha casa, que tem esse poema, né, que é, na verdade, um dos muitos poemas. Zé Antônio, você tem que conhecer a minha casa, vai ser uma honra recebê-lo aqui. Quero recebê-lo na minha casa, você vai ficar hospedado aqui. Que A minha maravilha. casa tem hoje 543 poemas meus espalhados. Esse aqui foi só o primeiro que eu escrevi na época de Gente e Família, e é um poema perfeito para falar sobre dano moral, que é um poema sobre preconceito e entender esse tema. E aí eu quero explicar para vocês, meus amigos, vocês, minhas amigas, essa questão do dano essencial. Na minha intervenção anterior, eu fiz uma delimitação conceitual do que é dano moral, e para você compreender a íntima relação disso com o tema dos direitos da personalidade, desse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo nas suas projeções sociais. E aí o que é que acontece? Nós temos essa figura do dano existencial, que não está prevista na legislação de direito civil brasileiro. Mas você vê lá uma menção a isso nos danos extrapatrimoniais, na disciplina da reforma trabalhista. A gente vai explicar esse negócio, porque há uma frase que eu repito com frequência para meus alunos, texto sem contexto vira pretexto. E se você não consegue compreender o contexto histórico você acaba construindo doutrinas próprias. E é preciso explicar bem essa matéria. O que é que a gente precisa entender? O dano existencial é uma construção do direito italiano, na ideia do dano ao projeto de vida, a compreensão de uma situação em que o indivíduo tenha sofrido um dano tal, que uma projeção existencial, desculpe ser tautológico, mas um projeto de vida foi abalado por isso. E essa é uma circunstância importante. Opa, aqui o pessoal apertou uns botõezinhos e apareceu. Vamos lá. Aí eu vou ter que... Eu estou colocando literalmente o celular pendurado aqui no cabide para poder falar com vocês com mais liberdade. Aí, nesse ponto, o que é que acontece? Essa ideia de um dano de projeto de vida, que é algo que é muito peculiar do sistema italiano. Por quê? Porque no sistema italiano, os direitos da personalidade, eles são números clausos. E aí o que é que acontece? Precisou-se construir a teoria da cláusula geral de personalidade, né, onde o direito geral de personalidade, para admitir outras modalidades de reparação. No Brasil, a priori, a gente não precisa disso, porque os direitos da personalidade não se limitam àqueles 4 previstos no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, e nós já temos uma cláusula geral de personalidade, tutela da personalidade, consistente no princípio da dignidade da pessoa humana do artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então, o que é que acontece? No sistema italiano, essa ideia de uma lesão a um projeto de vida foi reconhecida como uma modalidade de dano autônomo. E essa doutrina veio ao Brasil, nós temos muita gente que produziu sobre isso, e nós tivemos um julgado, né, dos nossos colegas do TRT da 4ª Região, reconhecendo que em uma determinada situação de uma exigibilidade de horas extraordinárias à exaustão, né, quase pensando na nossa previsão legal de trabalho escravo, mas também especificamente sem concessão das férias e de períodos de repouso para recomposição física e também social, isso teria gerado no trabalhador uma lesão ao seu projeto de vida, porque não sabia fazer mais nada, e nessa circunstância viveu uma situação tal que o tempo passa, o tempo voa. Nós, quando começamos na magistratura, tínhamos mais cabelos e menos pelos brancos no corpo, mas o fato é que o tempo, às vezes, faz cair os cabelos e aumentar o peso, mas traz experiência, traz a quilometragem para compreender o sistema. E aí o que é que acontece? Naquela circunstância, o indivíduo que viveu aquilo tudo e não conseguia mais
ter outro tipo de ocupação, vivia numa situação de nenhuma possibilidade de construção de outros projetos de vida. Aquilo gerou uma reparação de danos morais pela circunstância da lesão ao projeto de vida, falando da expressão dano existencial. O caso começou na primeira instância, subiu para o TRT da quarta, o TRT confirmou e foi para o TST, que embora não tivesse confirmado necessariamente a decisão, mencionou a possibilidade da reparação dos danos especiais. Ora, sem uma delimitação legal, conceitual de dano existencial, nós passamos a ter previsão jurisprudencial disso. E isso começou a correr no país todo. Aí entra a questão do contexto. Quando nós chegamos na reforma trabalhista de 2017, que teve um conteúdo evidentemente retaliatório à jurisprudência do TST, era evidente, é só olhar o projeto e olhar as circunstâncias dali que foram debatidas. E aí o que aconteceu? Nós passamos a viver uma situação em que se exigia algum tipo de freio. Porque, meus amados e minhas amadas, a previsão legal da Lei 13467 de dano extrapatrimonial, remontando à palavra existencial, não foi para prestigiar os direitos da personalidade ou para prestigiar os trabalhadores. Mas colocou lá existencial, por quê? Porque eles queriam fazer uma parametrização que gerasse um controle. O Supremo já disse que essa parametrização é apenas sugestiva, que ela não é a base. Ponto. Mas o dano existencial está lá. E aí nós temos hoje, meu amado Zé Antônio, a circunstância de uma previsão que pretendia ser limitadora, mas trouxe uma primeira previsão legal no Brasil de dano existencial. Então, o que acontece? Lege habemos, precisamos comatar este conceito que não tinha previsão. E aí, sim, vamos nos valer novamente da doutrina italiana. A lógica é imaginar o pessoal falando, tá faltando Lauro nessa live. É verdade, estou sentindo falta. Alguém caminha aí pro Lauro, porque o Lauro não faltava lives nas lives que eu fazia na pandemia. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender? Ora, embora tenha sido inserido na CLT a previsão de dano existencial com conteúdo limitatório da previsão, o fato é que o Supremo afastou a parametrização obrigatória, mas a previsão está lá. Como se comata? Vamos resgatar da doutrina. Como o dano do projeto de vida. Então, qual é a lógica do dano de projeto de vida? Né? A compreensão disso como potencial modalidade reparatória autônoma de danos. A lógica é imaginar que é uma circunstância tal de violação de direitos da personalidade, por isso nós vamos pensar ainda nesse campo de danos extrapatrimoniais, né, que gere uma lesão a um projeto de vida. Explicamos, e foi muito bom o Zé Antônio falar sobre horas extras excessivas que levam à extenuação. Na verdade, esse é só um exemplo. Porque a gente pode imaginar, na ausência total de prestação de férias, nós podemos pensar na própria noção do trabalho, a condição análoga de escravo, nós podemos pensar em diversas situações que fulminem de tal forma a dignidade da pessoa humana que ela não tenha, simplesmente com a reparação pecuniária correspondente, resgatado o seu projeto de vida. Então, na verdade, essa é uma discussão de delimitação conceitual e a gente tem uma previsão legal de dano existencial e cabe a nós, doutrina, e a nós, julgadores, e a nós, operadores do direito, fazer essa comatação. Então, hoje,
digamos assim, no estado de arte presente, dano existencial tem reconhecimento autônomo, se refere a uma situação de violação tal de direitos da personalidade que lesione um projeto de vida. Eu vou dar alguns exemplos fora da área trabalhista para ficar mais fácil, né? Mas poderia enquadrar. Imagine um determinado dano que tenha gerado uma esterilidade no homem ou na mulher. Ou seja, impedindo a realização de um projeto parental, né? Uma determinada circunstância em que o indivíduo perde o cônjuge, a cônjuge, e aí não podendo se realizar o seu projeto afetivo, né? Perceba, nós temos aí determinadas circunstâncias que podem se enquadrar. Mas isso para pensar em dano existencial como delimitação conceitual. Mas sua pergunta foi tão profunda que eu estou falando pra caramba, me perdoe. Mas por quê? Porque aí você já está, sabe, levantando a bola para eu cortar. Eu que jogava vôlei, eu vou ter que dizer. Você pode ser baixinho, mas você foi um excelente levantador para mim, que já estou cortando, que é a questão da prova, gente. Porque é preciso entender que quando você delimita conceitualmente o dano, você não. Aí vai dizer, mas o dano é em re ipsa. Muitas vezes é mesmo. Mas o que é o dano em re ipsa? Aquele que não precisa provar o dano. Por quê? Porque é uma violação evidente a uma determinada direito da personalidade que o reasonable man, o homem médio, o bonos pater família, o nome que se queira dar, já configuraria. Mas isso não isenta de provar, e por isso a base de responsabilidade civil é fundamental, a conduta ilícita que gerou aquele dano. E é isso que o indivíduo às vezes não consegue entender. Porque chega lá, em mesa de audiência, poxa, eu estou como juiz há 29 anos, chega lá, eu pego, doutor, qual é a matéria de prova hoje? Aí ele diz, dano moral. Aí eu digo, dano moral de quê? Por quê? Porque o dano moral é o dano, é a lesão que você está pedindo a reparação. Eu não vou produzir prova sobre isso. Eu vou produzir prova sobre a conduta ilícita que gerou a violação. Então, o indivíduo diz lá, olha, eu não tenho que provar se o indivíduo ficou triste ou não, se ele perdeu um braço, um dedo, ou a vida do pai, do filho, do esposo, da esposa. Não, mas eu tenho que fazer a prova de que esse fato ocorreu. E que ocorreu imputável ao empregador e seus prepostos. Ou seja, o grande campo dessa live, não sei se eu já antecipei, mas é porque eu estou falando já há 43 minutos, e aí eu preciso, nesse ponto, levantar a bola e dizer, olha, o que é o objeto da prova na audiência é a conduta que gerará potencialmente o dano. Né? Aí a discussão se é dano em re ipsa ou não é tese jurídica. Tese jurídica você só contra minuta. Você não faz prova de tese jurídica. Você faz prova de fato. E o fato é a conduta do empregador ou do preposto, ou quem quer que seja. Já falei demais. Exatamente, mas é isso mesmo, perfeito, perfeito. E aí eu vejo que os nossos amigos e amigas, advogados e advogadas, entenderam muito bem o que é que o advogado deve alegar na inicial, na defesa, e o que ele deve provar na audiência. Se o dano moral afeta um direito de personalidade, qual é a conduta, normalmente por ação, mas eventualmente até por omissão, do empregador, da empresa, do gerente, do seu preposto, que violou esse direito. O que foi feito? O que aconteceu? No caso concreto, o que aconteceu? Então, quando o juiz pergunta qual é o objeto de prova, o advogado não pode responder dano moral, porque dano moral não é objeto de prova, o dano moral é presumido. Filho, pega essa técnica. Dano moral é presumido, assédio moral é presumido, dano existencial é presumido. Presumido a partir do quê, professor? Presumido a partir de um fato concreto, determinado, que você atribui ao empregador e que precisa ser objeto de prova, precisa ser provado. Então, veja lá, se a matéria é dano existencial por jornadas extensas de trabalho, e infelizmente na jurisprudência a gente tem visto basicamente só isso,
Qual é o seu objeto de prova? Não é o dano existencial em si, mas é que realmente ele trabalhava em 12, 14 horas diariamente. Como o Rodolfo colocou, 4, 5 anos sem férias, às vezes 5 dias de férias por ano, e nós temos jurisprudência nesse sentido. Trabalhava direto, sem folga, 30, 40 dias sem folga. Basta isso? O TST tem entendido majoritariamente que esse não é um dano in re ipsa, como é o dano moral em sentido estrito. Já vai para vocês aí uma outra diferença jurisprudencial, pelo menos, entre dano moral e existencial. O dano moral em sentido estrito é presumido mesmo, mas o dano existencial para o TST, majoritariamente, precisa de algo mais. Aí vem a lesão ao projeto de vida que o Rodolfo tão bem explicou a partir do direito italiano. Houve um prejuízo à chamada vida de relação, você vai ter que provar esse prejuízo. Houve um prejuízo porque eu não convivi com a minha família, eu não convivi com os meus filhos, eu deixei de educar os meus filhos, ele acabou se tornando um drogado, um ébrio, um bebum, ele não estudou direito, ele fugiu da escola. Você precisa provar que a ausência do pai em casa, da mãe em casa, porque trabalhava 13, 14 horas por dia, gerou conflitos matrimoniais, conflitos com a família, falta de tempo para a existência dessa pessoa. Porque você pode ter, inclusive, dano à vida de relação mesmo, Pamplona. E eu lembro de uma pergunta de uma querida aluna, Elaine Mafessoni, há uns 10, 15 anos. Olha o caos concreto que ela me levou para a sala de aula. O professor passa cada situação, né? Você te bate pronto, você tem que responder. Professor, você acha que a competência da Justiça do Trabalho, um caso que apareceu no escritório, o rapaz de 30 e poucos anos teve um acidente do trabalho tão sério na empresa que ele ficou impotente, não tem jeito. Ele já foi em diversos médicos, ele está absolutamente impotente. E ele não consegue ter filhos. Eles casaram sonhando em ter filhos, queriam ter filhos, é a paixão da esposa dele ter filho com ele e Ele ela ficou não impotente consegue. ou estéreo? Só para entender a diferença. Perdão, desculpa, ele ficou estéril. Perdão. Aliás, as duas coisas. Ele ficou absolutamente impotente, ele não tinha mais ereção, não tinha como ter, e também estéril, não podia ter a própria relação sexual e não podia ter também filho por conta disso. Então, impotência e esterilidade por consequência. E aí, ela dizia, a mulher está sofrendo muito mais que ele. É da Justiça do Trabalho essa competência? Isso gera algum dano? Na época não se falava ainda em dano existencial, mas hoje eu daria essa resposta para ela. A competência é da Justiça do Trabalho, ele sofreu um dano moral direto, próprio, ela sofreu um dano moral em ricochete, mas não é um dano moral puro e simples, é um dano ao projeto de vida dos dois. Aí eu consigo distinguir o dano moral em sentido estrito do dano existencial. Você daria a mesma resposta a ela? Sem a menor sombra pálida de dúvida. E sem sombra de dúvida. Esse exemplo é perfeito para pensar em dano existencial. E perceba que, na verdade, a gente tem desdobramentos da conduta. Uma questão, a questão da impotência. Outra questão da esterilidade. Ou seja, há um projeto de vida da realização de uma vida sexual ativa, saudável, e há um projeto de vida da realização de um projeto parental. Ou seja, eu acho sensacional. E perceba como esse tema ele está evidente aí, porque você vai ter o dano próprio do empregado que sofreu esse acidente e passou a ter isso, e vai ter o dano por ricochete, né, que é o dano reflexo da esposa dele. E aí a gente já tem uma discussão interessantíssima sobre competência. É um tema fascinante. Por quê? Porque, de fato, você tem aí um exemplo que sai, digamos assim, da vala comum, né, de só falar da jornada extenuante. Eu gosto de brincar sempre, fazer sempre a minha homenagem à nobre classe dos advogados, né, para dizer, gente, que jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado. O juiz só leva a fama. São os senhores e as senhoras que, nas suas postulações, trazendo a fundamentação correspondente, é que trazem essas questões e que vão ser maturadas
maturadas pelo tempo, pela jurisprudência. Eu costumo dizer, na condição mesmo de professor de direito civil, que a coisa mais comum é entender que a maior parte dos living cases históricos foram negativos. Ou seja, quando eu vou dar aula de desconsideração da personalidade jurídica e falo do Solomon versus Solomon Co., né, eu vou trazendo na casa que a pessoa ventilou a desconsideração, mas no final não reconheceu, não interessa. A semente foi lançada. No Brasil também, a questão do abandono afetivo como caracterizador de reparação de danos morais é algo do caso do menino Alexandre, lá de Minas Gerais, e que, no final das contas, transitou em julgado de forma negativa, mas nós vamos ter esse dado. Então, porque alguns colegas trouxeram aqui o dado, como é que faz essa questão, porque a jurisprudência tem sido contrária, mas justamente água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não deixe que a água acabe, porque é justamente essa construção, porque para essas pessoas saírem da zona de conforto. A gente deu um testemunho pessoal, eu aqui, e Zé Antônio, eu concurso 95, eu no concurso 96. Se nós tivéssemos parado no tempo com aquilo que nós estudamos para passar no concurso, nós estaríamos sendo péssimos juízes hoje. Por quê? Porque a gente, depois que passou no curso, é que ele passou a estudar ainda mais para poder compreender essas complexidades. E é muitas vezes em função de provocações das partes, dos advogados, em que a gente vai fazendo as construções. Não tenho a menor sombra pálida de dúvida que a construção do dano existencial no direito brasileiro decorreu da iniciativa heróica de advogados que provocaram o Poder Judiciário, vai lá na 4ª região, no 1º grau, no 2º grau reconhece, o TST afasta, mas a menção já estava lá. E isso que veio a entrar na CLT, na reforma trabalhista. Maravilha. Amigo, então, para a gente encerrar com chave de ouro mesmo essa live magnífica, extraordinária, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais agora da prova na audiência, né? Vale a pena o depoimento pessoal da outra parte? O advogado reclamado deve insistir no depoimento pessoal do reclamante, nem matérias de assédio moral, de dano existencial, de dano pessoal. Quantas testemunhas a pessoa deve levar? O que ela deve atentar para essas circunstâncias, que tipo de pergunta que ela poderia fazer e, para terminar, se você puder, o pessoal está reclamando bastante na live das indenizações que os juízes do trabalho arbitram, dizendo que essas indenizações são muito baixas, e aí se você puder dar uma luz sobre isso para a gente também, legal? Tudo bem. Pronto. Arremate quase o tema de uma live inteira, mas vamos lá. Né? Nesse ponto, gente, o que é que vocês precisam lembrar? É preciso lembrar que a premissa, o que é que você demonstra em matéria de prova? É fato. Então, normalmente em condutas ilícitas, na base do abuso de direito, artigo 187 do Código Civil, ou de uma violação direta de um preceito legal, né, no artigo 186, para pensar em situações de reparação. É preciso provar os fatos que vão embasar a tese da reparação de danos morais. Porque a construção dogmática da caracterização daquela conduta como dano moral, aí faz parte da fundamentação. Pelo amor de Deus, não entra no Ctrl+C, Ctrl+V, no copiar e colar, não. Demonstre, faça, como a gente fala aqui no Carnaval de Salvador, customize o seu abadá, customize a sua petição inicial para poder demonstrar as peculiaridades. Faça isso na fundamentação, demonstre por todos os meios admitidos os fatos. Então, pode ser por prova testemunhal, pode ser por prova documental, pode ser por prova pericial, a discussão sobre a gravação ambiental. Há vários elementos que são importantíssimos, e aí vocês têm um mestre das audiências, que é o Zé Antônio, para poder explicar isso talvez em outra live. Mas, neste ponto, você não deve abrir mão. Então, abrir mão da ouvida da parte contrária é quase um suicídio. Então, perceba, construiu durante muito tempo aquela tese que só tinha interrogatório e no depoimento pessoal, o que é uma asneira que não tem tamanho, porque de fato você está ali abrindo mão da prova por excelência em confissão real. Eu preciso fazer a construção nesse ponto. E aí produzir a prova. Só ir para o arremate, aí o valor da indenização é um outro elemento
terrível. Por quê? Porque, de fato, o indivíduo não quer imaginar que, sofri um dano moral, estamos ricos. Não, não é isso. É algo que a natureza jurídica da reparação por danos morais é uma compensação pelo mal sofrido. Então, na verdade, não há précio dolores, não há preço da dor. Há toda uma construção jurisprudencial que faz isso. O falecido ministro Paulo de Tarso Sanseverino, né, do STJ, ele trabalhava com o chamado de método bifásico da fixação de reparação de danos morais. Você caracterizaria o dano, ótimo, e aí você verificaria naquelas situações equivalentes quantos juízes têm deferido nisso. Aí você já tem uma média nesse ponto. E aí, a depender das circunstâncias de fato, pensar a majoração disso. E aos poucos é realmente nessa questão trabalhar a matéria para aprofundar. É algo que é uma questão que é sempre objeto de insatisfação, porque todo mundo que paga acha pouco, todo mundo que recebe também acha. Todo mundo que acha pouco, paga acha muito, e todo mundo que recebe acha pouco. Enquanto nós não tivermos parametrizações que sejam amplas o suficientes para que possamos ter a mão pesada em determinadas circunstâncias e outras menos, a gente não vai ter uma resposta objetiva nunca. Nunca. Por quê? Porque todo mundo vai achar pouco. Agora, perceber que é uma construção é um outro tema mudado. Alguém perguntou que dia que eu falasse aqui sobre assédio moral. Eu acho que o nosso tempo é curto. Então, o que é que você precisa entender sobre assédio moral? É que assédio moral é a conduta. Mas perceba, assédio moral não é uma conduta tipificada. Assédio moral é um conceito jurídico determinado amplo de uma conduta violadora de direitos da personalidade, da dignidade psíquica do indivíduo, né? A priori a discussão se há reiteração ou não, depois da Convenção 111 a gente já trabalhou esse tema, e aí quem quiser aprofundar um pouquinho mais, pode dar uma olhada nos meus livros sobre o tema. Eu escrevi 4 livros sobre assédio moral, né? O específico do assédio moral laboral, depois o assédio moral organizacional, depois o assédio moral organizacional virtual, que é especificamente também com uma colega, foi minha aluna, a menina maravilhosa, Clarice Kunsta, que é procuradora do trabalho, e a gente trabalhou esse tema também em um livro, inclusive tem e-book, para quem quiser, não tenho nem mais direitos autorais nesse ponto, eu estou à disposição para o aprofundamento. Como já estourou aqui o tempo, eu quero dizer a todos e todas da minha enorme satisfação para dizer que vocês estão aqui com senhor professor Zé Antônio. É o cara que mais sabe de audiência no país. É o cara que acredita nisso, luta por isso, quer ensinar vocês. Façam os cursos dele, participem das lives dele. Para mim é uma satisfação chamá-lo de colega e mais ainda de amigo. Estou te esperando aqui em Salvador, né? Vou terminar aqui, mostrar aqui o poema. Deixa eu ver, Tchuchucão, vem cá. Vem cá, Tchuchucão, vem cá, vem cá. Vem aqui, só para o pessoal pediu para ver meus cachorros, né? Então deixa eu ver um aqui, esse aqui. O Jean Paul Sartre, o Tchuchucão, tá aqui quietinho. O Tchuchucão. Né? Cadê Camille? Camille, vem cá, Camille. Camille tá ali no cantinho, lá embaixo, ali sentada. E para mim, top. Vai ser uma satisfação imensa conhecer todos e todas. Tentei aqui ser o mais breve possível. Amigo, brigadão, mas obrigado de verdade, de coração. Você é sensacional, de uma humildade incrível. E o pessoal está falando aqui, olha, já que o professor Zé Antônio vai para a Bahia, vai para casa do Pamplona, vai se hospedar lá, um já se ofereceu para carregar minha mala, o outro se ofereceu para dirigir o carro, o outro se ofereceu para dar uma assessoria. Então vamos todos lá para a Bahia, vamos para a casa do Pamplona. Gente, não deu tempo realmente da gente abordar muito assédio moral, nem mesmo a matéria de prova em audiência com mais precisão. Mas a live é assim, não dá para passar todo o conteúdo, tudo aquilo que vocês precisam, mas eu tenho certeza absoluta de que vocês receberam muito conteúdo de um grande jurista, de um grande civilista e de um grande laboralista que tem aí livros de assédio moral. Compre o livro de assédio moral do Pamplona, você vai se inteirar de tudo isso. Mas agora eu preciso liberar o meu querido amigo para poder tocar lá com a banda dele, fazer o ensaio dele. E aí eu vou terminar a live aqui só com o meu pessoal. Muito obrigado, querido amigo. Muita gratidão mesmo. Um beijo no seu coração, porque você é de ouro, cara. Amém, meu querido. E conte comigo sempre, estamos à disposição. Quando vier, pode trazer essa galera toda. Vai todo mundo pular no bate-polo aqui comigo e conhecer a minha loucura. Um abraço a todos e todas.
a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu, amigo. Muito obrigado. Que live de ouro, de amarelo. Deixe salva aí a live que eu vou fazer o download e divulgar de novo lá no meu canal. Com certeza vai ficar salva. Lança lá no seu canal, divulga para todo mundo a live de ouro com os dois de amarelo. Olha que espetacular. Vamos aqui, boletim. Valeu. A paleta de cores. Exatamente. Gente, muito obrigado pela presença de todos e todas. Mais de 200 pessoas nessa live maravilhosa com o meu querido amigo Pamplona. Esse cara espetacular, porque é sempre com muito conteúdo. Amanhã nós faríamos uma live, eu e o professor Fabiano. Mas o professor Fabiano teve um outro compromisso, essa live ficou para o dia 24. Então eu já convido vocês para a live de segunda-feira. Segunda-feira, eu e Antônio Humberto vamos falar de temas muito importantes para os advogados e advogadas. Como atuar em audiências com ambiente hostil. Como atuar em audiências com ambiente hostil. Juiz bravo, advogado bravo do outro lado, advogado sem educação, advogado que não te respeita. Como é que a gente vai tratar dessas situações? Eu fico esperando, então, todos e todas. Como sempre, eu me despeço assim. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Amém. Amém. Valeu, amigo.